Você já se perguntou o que realmente significa ser criado à imagem de Deus? Em Gênesis 1:26, Deus diz algo poderoso: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa declaração não apenas aponta para a nossa origem divina, mas também nos convida a refletir sobre o propósito e o valor intrínseco que carregamos como seres humanos. Por que Deus usaria o plural façamos em vez de uma afirmação singular? Quem estava presente naquele momento celestial? E o que essa passagem revela sobre o papel e a responsabilidade de cada um de nós na criação? Prepare-se para uma jornada profunda, onde exploraremos as implicações extraordinárias de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ser criado à imagem de Deus carrega um significado muito mais profundo do que meramente uma representação física. A Bíblia, desde o início, ressalta que o ser humano ocupa um lugar especial na criação, como uma obra única de Deus. No relato de Gênesis 1:26-27, vemos a declaração: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Uma frase carregada de mistério e significado. Ao dizer façamos, Deus revela um aspecto relacional intrínseco à própria personalidade. A pluralidade usada aqui é muitas vezes interpretada como uma referência à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, cooperando harmoniosamente na criação da humanidade. Essa mesma relação de cooperação, unidade e amor é algo que reflete nossa própria criação, pois fomos feitos para viver em comunidade e em relacionamentos. Ser feito à imagem de Deus significa que compartilhamos atributos exclusivos da natureza divina. Deus nos dotou de características como raciocínio, criatividade e moralidade, e a capacidade de tomar decisões com base em valores éticos e espirituais. Diferentes das demais criaturas que seguem os instintos, os seres humanos foram criados com o poder de pensar de maneira abstrata e tomar decisões complexas, que envolvem a razão e o coração. Nossa habilidade de criar e imaginar também é uma expressão dessa imagem divina. Quando um artista cria uma pintura, um escultor molda uma obra ou um arquiteto projeta um edifício, eles estão participando de um ato criativo que reflete a própria natureza de Deus como Criador. Além disso, ser feito à imagem de Deus significa possuir moralidade, a capacidade de discernir entre o certo e o errado. No relato de Gênesis, logo após a criação, Deus dá ao homem e à mulher mandamentos, estabelecendo limites e responsabilidades. Isso mostra que o ser humano, desde o princípio, tem uma consciência moral, algo que o distingue de todas as outras criaturas. Podemos fazer escolhas morais, agir de acordo com princípios éticos e buscar viver de maneira justa, porque refletimos o caráter de Deus, que é moralmente perfeito. É interessante perceber que, embora o pecado tenha manchado essa imagem, não a destruiu por completo. Mesmo depois da queda, a humanidade ainda carrega vestígios dessa moralidade divina, e é por isso que sentimos culpa ou remorso quando cometemos erros. Outra característica importante de ser feito à imagem de Deus é a nossa capacidade de amar. Deus é amor, e Ele nos criou para refletirmos esse amor. O amor que demonstramos aos outros, seja na família, nas amizades ou nos relacionamentos mais amplos, é uma representação do amor de Deus. A capacidade de sentir empatia, de se sacrificar pelo bem do próximo e de perdoar são expressões tangíveis dessa imagem divina em nós. Jesus, ao nos ensinar o amor até nossos inimigos, nos desafiar a viver em um nível de amor que reflete o coração de Deus. Quando vivemos esse tipo de amor, estamos refletindo a imagem de Deus de uma maneira poderosa e transformadora. A habilidade de estabelecer relacionamentos também faz parte dessa semelhança com Deus. Fomos criados para viver em comunidade, para interagir e nos conectar uns com os outros. Assim como Deus existe eternamente em uma comunhão perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós também fomos feitos para experimentar a profundidade dos relacionamentos. Nossos vínculos com amigos, familiares e até mesmo com a comunidade ao nosso redor refletem a comunhão divina. O ser humano não foi criado para viver isolado. Logo criar após Adão, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18, e a partir daí criou Eva, estabelecendo a primeira relação humana. Também é importante destacar que, ao sermos criados à imagem de Deus, recebemos uma responsabilidade única sobre a criação. Em Gênesis 1:28, Deus ordena ao ser humano que domina sobre a terra e cuide de tudo o que foi criado. Esse mandato não é de exploração ou abuso, mas de mordomia. Somos chamados a cuidar do mundo que Deus criou, a preservar a natureza, os animais e os recursos que nos foram confiáveis. O papel do ser humano como mordomo da criação reflete o governo de Deus sobre todo o universo.
Assim como Deus governa com justiça, estabilidade e sabedoria, Ele espera que governemos o mundo de maneira semelhante. Quando cuidamos da natureza e dos outros seres vivos com respeito, estamos refletindo a imagem de Deus em nós. Além disso, ser feito à imagem de Deus significa ter um senso de eternidade em nossos corações. Eclesiastes 3:11 nos diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Isso significa que, diferentemente dos animais que vivem apenas para o momento presente, os seres humanos têm uma consciência do passado, do presente e do futuro. Sabemos que há algo além desta vida, um propósito maior, uma eternidade aguardando cada um de nós. Esse senso de modernidade nos impulsiona a buscar significado e propósito em tudo o que fazemos. A vida não é apenas uma sequência de eventos casuais, ela é significativa porque fomos criados por um Deus eterno, e a vida continua para além da morte. Mesmo após a queda do ser humano no pecado, a imagem de Deus não foi completamente apagada. Embora tenhamos nos afastado de Deus e a imagem tenha sido distorcida, ela permanece em nós, como um reflexo quebrado de algo belo. A redenção que encontramos em Cristo nos oferece a oportunidade de sermos restaurados à verdadeira imagem de Deus. Paulo, em suas cartas, fala frequentemente sobre o processo de sermos conformados à imagem de Cristo, Romanos 8:29, o que significa que, ao nos aproximarmos de Deus e vivermos em obediência à sua vontade, essa imagem é progressivamente restaurada em nós. O apóstolo Paulo também nos lembra que em Cristo estamos sendo renovados à verdadeira imagem de Deus. Em Colossenses 3:10, ele escreve que o novo homem se renova no conhecimento, segundo a imagem daquela que o criou. Isso significa que por meio de nossa fé em Cristo, estamos sendo transformados para refletir mais plenamente a imagem de Deus. Esse processo de santificação é contínuo e nos conduz a uma vida que honra a Deus em todos os aspectos, em nossos pensamentos, atitudes, ações e relacionamentos. O Espírito Santo trabalha em nós, moldando-nos para sermos mais parecidos com Jesus, que é a imagem perfeita de Deus. Assim, ser feito à imagem de Deus nos dá um propósito e uma missão. Não somos produtos do acaso ou da evolução sem sentido. Fomos criados intencionalmente por um Deus amoroso, que nos deu a responsabilidade de refletir sua glória na terra. Nossa vida tem significado porque fomos feitos para refletir o caráter de Deus. Cada vez que agimos com segurança, justiça, amor e sabedoria, estamos refletindo a imagem de Deus ao mundo. Nossa existência é uma oportunidade de mostrar ao mundo quem Deus é, por meio de nossas palavras, atitudes e ações. Assim, ser feito à imagem de Deus é um convite para vivermos uma vida de propósito, amor e responsabilidade. O uso do plural façamos em Gênesis 1:26 é profundamente significativo e tem gerado debates teológicos ao longo dos séculos. Algumas pessoas se perguntam se Deus estaria conversando com os anjos nesse momento da criação. No entanto, a verdade bíblica deixa claro que os anjos não possuem o poder de criar. Eles são seres criados, servos de Deus, e em nenhum lugar das Escrituras há indicação de que eles participaram da criação. Portanto, quando Deus diz façamos o homem à nossa imagem, ele não está se dirigindo aos anjos. Para compreender essa expressão, devemos voltar para a doutrina da Trindade. A Bíblia revela que Deus existe em três pessoas distintas, mas unidas: o Pai, o Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Essas três pessoas divinas estavam presentes no momento da criação. A unidade entre elas é perfeita, e cada uma delas desempenhou um papel específico na obra criativa. O Pai deu a ordem, o Filho, que é a palavra de Deus, executou essa ordem, e o Espírito Santo pairava sobre as águas, trazendo ordem ao caos. Isso nos revela que o plural façamos reflete essa harmonia e cooperação dentro da Trindade. Esse aspecto trinitário da criação é extremamente importante para compreendermos a natureza de nossa própria existência. Assim como Deus é um ser relacional, que existe eternamente em comunhão consigo mesmo, também fomos criados para o relacionamento. Isso significa que desde o início fomos destinados a viver em comunhão, não apenas com Deus, mas também com nossos semelhantes. A imagem de Deus em nós inclui essa capacidade e necessidade de nos relacionarmos uns com os outros de maneira profunda e significativa. A Trindade, como um conceito central da fé cristã, é muitas vezes descrita como mistério, algo que transcende a nossa compreensão limitada. No entanto, isso não significa que seja algo inacessível. Pelo contrário, Deus se revela de maneiras que podemos compreender, e o ato de criar a humanidade em sua imagem é uma dessas maneiras. Ao criar o homem e a mulher, Deus nos fez refletir alguns dos seus atributos, e um dos mais importantes é justamente essa capacidade de relacionamento e de viver em comunidade.
A ideia de que fomos criados para o relacionamento é uma verdade que permeia toda a Bíblia. No Jardim do Éden, vemos que Deus criou Adão, e logo depois, criou Eva porque não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Esse princípio mostra que a solidão não fazia parte do plano original de Deus para a humanidade. Desde o princípio fomos feitos para viver em comunhão, não apenas com Deus, mas também uns com os outros. A presença da Trindade na criação também nos revela algo profundo sobre a nossa própria identidade. Fomos criados à imagem de um Deus que é em si mesmo um ser comunitário, e isso nos confere um valor e uma dignidade únicas. Diferente de todas as outras criaturas, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso nos distingue, nos dá um valor intrínseco e nos confere uma missão especial na Terra. Não somos meras criaturas biológicas, somos portadores da imagem de Deus, chamados a refletir o seu caráter no mundo. Esse reflexo da imagem de Deus em nós também implica que temos uma responsabilidade especial em relação à criação. Em Gênesis 1:28, Deus abençoa o homem e a mulher e lhes dá o mandato de dominar a terra e cuidar dela. Esse domínio, no entanto, não deve ser visto como um convite para a exploração ou destruição da criação. Pelo contrário, o mandato de Deus é que sejamos mordomos responsáveis, cuidando do mundo com sabedoria e compaixão, refletindo assim o seu caráter de amor e cuidado. A Trindade, que esteve presente no ato da criação, também está presente em toda a história da redenção. Após a queda do homem, quando o pecado entrou no mundo e a imagem de Deus foi distorcida em nós, a Trindade novamente agiu em harmonia para restaurar essa imagem. O Pai invejou o Filho para morrer por nossos pecados, e o Espírito Santo é quem aplica essa obra redentora em nossas vidas, transformando-nos dia após dia à imagem de Cristo. A redenção, portanto, é um processo de restauração da imagem de Deus em nós. À medida que crescemos em nossa fé e relacionamento com Deus, somos progressivamente conformados à imagem de seu Filho. Isso significa que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos tornamos aquilo que fomos criados para ser, reflexos vivos de sua glória. O pecado distorceu essa imagem, mas a obra de Cristo e a ação do Espírito Santo em nossas vidas está restaurando aquilo que foi perdido. Essa restauração da imagem de Deus também impacta profundamente nossos relacionamentos interpessoais. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mateus 22:37-39. Isso nos mostra que a restauração da imagem de Deus em nós não é apenas uma questão de nossa relação com Deus, mas também de como nos relacionamos uns com os outros. Quanto mais nos tornamos semelhantes a Cristo, mais somos capazes de amar, perdoar e servir uns aos outros de maneira sacrificial. A doutrina da Trindade também nos oferece uma visão única do amor. O amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é perfeito e eterno. Esse amor não depende de estatísticas externas, é incondicional e imutável. E é esse tipo de amor que Deus deseja que experimentemos e manifestemos em nossas vidas. Fomos criados à imagem de um Deus que é amor, 1 João 4:8. E isso significa que nossa capacidade de amar aos outros é uma expressão direta da imagem de Deus em nós. Esse amor, no entanto, não é algo que possamos gerar por conta própria. Assim como a criação da humanidade foi um ato de graça divina, também o nosso amor pelos outros deve ser uma resposta à graça de Deus em nossas vidas. Quando reconhecemos o amor que Deus tem por nós, demonstrado de maneira mais plena na cruz de Cristo, somos capacitados a amar os outros de maneira sincera e sacrificial. A Trindade, portanto, não apenas nos mostra o padrão de amor, mas também nos dá os meios para vivermos esse amor em nossas vidas diárias. A presença da Trindade na criação também nos lembra que fomos criados com um propósito maior. Não estamos aqui por acaso, e nossa existência tem um significado profundo. Fomos criados para refletir a glória de Deus, para viver em comunhão com Ele e uns com os outros, e para exercer domínio sobre a criação de maneira responsável e amorosa. Quando compreendemos isso, somos livres de pensar que a vida é apenas uma série de eventos aleatórios e sem sentido. Em vez disso, vemos cada momento como uma oportunidade de viver de acordo com o propósito divino. A unidade e a harmonia que existem em Trindade também servem como modelo para a nossa vida em comunidade. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo envelhecem em perfeita cooperação, nós também somos chamados a viver em unidade com nossos irmãos e irmãs na fé. O apóstolo Paulo exorta a igreja a manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, Efésios 4:3, refletindo a unidade que existe dentro da própria Trindade. Quando vivemos em unidade, refletimos o caráter de Deus e testemunhamos ao mundo sobre a sua natureza.
Assim, a doutrina da Trindade nos revela que Deus é um Deus de relacionamento. Ele não é uma força impessoal, distante e indiferente. Pelo contrário, Deus é um ser profundamente relacional, que deseja ter comunhão conosco. Ele nos criou à sua imagem para que possamos conhecer e experimentar o seu amor, e também para que possamos compartilhar esse amor com os outros. A Trindade nos ensina que o relacionamento não está no coração da existência divina, e como seres criados à imagem de Deus, também fomos chamados para viver em relacionamentos cheios de amor, unidade e propósito. Quando falamos sobre sermos criados à imagem de Deus, devemos considerar aspectos fundamentais que nos diferenciam de outras criaturas, e o primeiro deles é a nossa racionalidade. Deus nos dotou de uma mente capaz de pensar, raciocinar e tomar decisões conscientes, algo que não vemos no restante da criação. Essa capacidade de reflexão nos coloca em uma posição de responsabilidade única sobre a criação. Somos capazes de analisar as consequências de nossas ações, ponderar sobre os desafios da vida, planejados e organizados o mundo ao nosso redor. A nossa racionalidade é um reflexo direto da mente divina, que especificações e estruturou o universo de maneira perfeita. Essa habilidade de raciocinar também implica que devemos usar nossa inteligência para o bem, para promover a justiça, a paz e o desenvolvimento da sociedade, sempre de acordo com os princípios divinos. Em segundo lugar, temos a nossa moralidade. Ser feito à imagem de Deus significa que fomos criados com um senso inato do que é certo e errado. Temos uma consciência de que nos guiamos nas decisões morais e nos permite distinguir entre o bem e o mal. Isso reflete o caráter justo e santo de Deus. Diferentemente dos animais que envelhecem por instinto, nós possuímos uma bússola moral que nos orienta a tomar decisões éticas. Somos chamados a viver de maneira que honramos esse senso moral, refletindo a justiça de Deus em nossas ações. Nossa moralidade, porém, não é algo independente ou subjetivo. Ela deve ser moldada e guiada pelos princípios divinos revelados nas Escrituras. Em nossa busca por viver de acordo com essa moralidade, demonstramos ao mundo que há um padrão maior de justiça e conduta estabelecida por Deus. Além da racionalidade e da moralidade, também fomos criados com uma capacidade criativa. Assim como Deus criou o universo em toda a sua complexidade e beleza, Ele nos deu a capacidade de criar e inovar. Isso se manifesta de várias maneiras: na arte, na música, na ciência, na tecnologia e em inúmeras outras formas de expressão humana. A criatividade humana é um reflexo direto do Criador. Quando criamos algo novo, seja uma obra de arte, uma música ou até mesmo uma solução inovadora para um problema, estamos refletindo o ato criador de Deus. É como se tivéssemos em nós uma faísca divina, que nos capacitasse a transformar o mundo ao nosso redor, a construir algo novo e a embelezar a criação. No entanto, essa capacidade criativa não deve ser usada de maneira irresponsável. Fomos chamados para usar nossos dons e talentos para o bem, para criar coisas que tragam glória a Deus e que edifiquem o próximo. A criatividade humana pode muitas vezes ser mal utilizada, resultando em obras ou inovações que distorcem o que é bom, belo e verdadeiro. Mas quando nossa criatividade é imposta à vontade de Deus, ela pode produzir frutos incríveis que beneficiam a sociedade e glorificam o Criador. Além disso, nossa capacidade de criação também inclui o desenvolvimento cultural. Fomos criados com a habilidade de formar sociedades, de criar leis, costumes e tradições que moldam nossa vida em comunidade. Isso reflete a ordem e a estrutura que vemos no próprio Deus. Ele é um Deus de ordem, que distribui leis naturais e morais para governar o universo, e nós, feitos à sua imagem, temos a capacidade de estabelecer normas e estruturas que promovam o bem-estar da sociedade. Entretanto, assim como a moralidade e a criatividade, nossa cultura deve ser moldada pelos princípios divinos. Quando nos afastamos desses princípios, a sociedade se desorganiza e cai no caos moral e ético. Outro aspecto importante que nos diferencia é nossa capacidade de estabelecer relacionamentos profundos e significativos. A Bíblia nos ensina que Deus é um ser relacional, que existe eternamente na comunidade dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Da mesma forma, fomos criados para o relacionamento. Somos seres sociais por natureza, e nossos relacionamentos refletem a imagem de Deus em nós. Ao amarmos, cuidarmos e nos relacionarmos com os outros, estamos espelhando a natureza amorosa e relacional de Deus. Nossa capacidade de amar e estabelecer laços profundos é uma manifestação do próprio amor divino. É interessante observar que nossa necessidade de conexão vai além do simples desejo de companhia. Somos feitos para viver em comunidade, para nos relacionarmos uns com os outros de forma que nossas vidas se entrelacem.
Isso pode ser visto na criação de Adão e Eva. Deus declarou que não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18, indicando que fomos direcionados para a comunhão. A profundidade de nossas interações sociais, a capacidade de formar laços familiares, de amizade e até de sociedades complexas. Tudo isso reflete a própria natureza de Deus. Assim, cada vez que investimos em nossos relacionamentos, cumprimos um dos propósitos mais fundamentais para os quais fomos criados. Assim, a capacidade de tomar decisões conscientes na diferenciação das outras criações. Não somos apenas seres que reagem ao ambiente de maneira instintiva. Em vez disso, temos a capacidade de fazer escolhas informadas, baseadas em nosso raciocínio, nossa moralidade e em nossa vontade. Isso significa que somos responsáveis pelas nossas decisões. Assim como Deus toma decisões soberanas, Ele nos deu o poder de decidir sobre nossas próprias vidas, sempre com a responsabilidade de agir de acordo com seus princípios. O livre-arbítrio é um dom, mas também uma responsabilidade. Cada escolha que fazemos deve ser vista como uma oportunidade de honrar a Deus e viver conforme sua vontade. Esses elementos, racionalidade, moralidade, criatividade, capacidade relacional e livre-arbítrio, nos destacam como seres únicos dentro da criação. Eles são uma expressão da imagem de Deus em nós e nos conferem um valor inestimável. Cada um desses atributos nos aponta para a nossa origem divina e nos lembra da nossa responsabilidade de viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. Não somos apenas criaturas físicas, mas reflexos vivos de um Criador perfeito, e nossa missão é usar tudo o que Ele nos deu para o bem, para a sua glória e para o benefício de toda a criação. Além disso, Gênesis 1:26 destaca que, ao ser feito à imagem de Deus, o ser humano foi incumbido de um papel especial, o domínio sobre toda a criação. No entanto, é fundamental compreender o que esse domínio realmente significa. Muitas vezes, o conceito de domínio pode ser mal interpretado como uma licença para explorar ou abusar da criação, mas a intenção de Deus é completamente diferente. Quando nos foi dado o mandato de dominar sobre a terra, isso implicava uma responsabilidade sagrada: cuidar, proteger e zelar pelo que Ele criou. Somos de fato mordomos da terra, e essa mordomia envolve agir como guardiões da criação, garantindo que o equilíbrio e a harmonia estabelecida por Deus sejam mantidos. Esse chamado à mordomia é profundo. Deus nos confiou o cuidado do meio ambiente, dos animais, das plantas, dos oceanos e até do próprio solo em que pisamos. Quando observamos a natureza e a complexidade da vida ao nosso redor, fica claro que cada elemento do ecossistema está interligado. Cada ser vivo desempenha um papel vital na sustentação do equilíbrio da Terra, e cabe a nós, como seres feitos à imagem de Deus, preservar essa ordem. Isso significa que devemos utilizar os recursos naturais de maneira responsável e consciente, evitando o desperdício e a destruição desnecessária. Ser mordomo da criação vai além da simples preservação. Também envolve garantir que a criação floresça. O domínio que nos foi dado inclui a capacidade de inovar, desenvolver e cultivar a terra, promovendo o bem-estar de todas as suas criaturas. Podemos ver isso no próprio Jardim do Éden, onde Deus colocou Adão e Eva para cultivar e guardar o jardim em Gênesis 2:15. Eles não foram chamados apenas a viver passivamente naquele ambiente perfeito, mas a trabalhar ativamente para que o jardim prosperasse. Da mesma forma, nossa tarefa como humanos é contribuir para o florescimento da terra, ajudando a natureza a atingir seu pleno potencial. Entretanto, devemos lembrar que nosso domínio sobre a criação deve sempre refletir o caráter de Deus. Ele é um Deus de espera, misericórdia e justiça, e nossas ações para com o meio ambiente e os seres vivos devem espelhar essas mesmas qualidades. Isso significa que não podemos tratar os animais com crueldade ou descaso, nem destruir habitats de maneira irresponsável. Cada ação que tomamos em relação à criação deve ser feita com a consciência de que estamos cuidando de algo que não nos pertence, mas sim algo que foi confiado a nós por Deus. Portanto, devemos sempre buscar sabedoria e discernimento em como administrar esses recursos. Além disso, o conceito de domínio em Gênesis 1:26 também pode ser entendido em termos de autoridade moral. Assim como Deus é justo e governa com retidão, fomos chamados a governar a terra com integridade e ética. A maneira como tratamos o meio ambiente reflete diretamente nossa relação com Deus e nossa obediência ao seu mandato. Se abusamos da criação ou exploramos para fins egoístas, estamos violando essa relação sagrada e falhando em refletir a imagem de Deus em nossa vida. Por outro lado, quando cuidamos da criação com responsabilidade e respeito, mostramos ao mundo que registramos nossa conexão com o Criador e cumprimos fielmente nosso papel como seus representantes na Terra.
Outro ponto a ser considerado é que o domínio que Deus nos concedeu não é apenas sobre o mundo físico, mas também sobre o mundo social e cultural que construímos. A forma como organizamos nossas sociedades, nossas economias e nossos sistemas de governança deve refletir o mesmo cuidado e preocupação que temos pela criação. Isso implica que devemos lutar por justiça, equidade e bem-estar para todas as pessoas. Como seres feitos à imagem de Deus, convidamos os líderes que promovem a paz e a harmonia em nossas interações humanas, tanto quanto fazem com o meio ambiente. Devemos buscar criar sistemas que garantam o bem-estar de todas as pessoas, principalmente das mais vulneráveis. Assim, o chamado para dominar a criação é, na verdade, um chamado para sermos bons administradores em todos os aspectos da vida. Devemos administrar com sabedoria os recursos que nos foram dados, respeitar a vida que Deus criou e trabalhar em harmonia com o seu plano para o mundo. Nossa mordomia se estende não apenas à natureza, mas a todas as áreas de nossa existência. E isso exige uma postura de serviço, humildade e reverência para com Deus. A Bíblia deixa claro que a criação é valiosa aos olhos de Deus. O Salmo 24:1 nos lembra que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e todos os que nele vivem. Isso significa que, ao cuidarmos da criação, estamos participando de uma obra divina. Estamos reconhecendo que a terra pertence a Deus e que fomos colocados aqui para honrá-lo ao cuidar do que ele fez. Nossa tarefa é zelar por esse presente divino, preservando sua beleza, sua ordem e seu equilíbrio. Na última análise, ser feito à imagem de Deus nos confere uma enorme responsabilidade. Não somos apenas criaturas colocadas na terra para aproveitar seus recursos de forma egoísta. Fomos chamados para sermos os cuidadores da criação, para refletir o amor, a justiça e a sabedoria de Deus em tudo o que fazemos. E é por meio dessa mordomia fiel que podemos honrar a Deus, preservando a terra e garantindo que ela continue sendo um lugar de vida e abundância para todas as gerações futuras. Compreender que fomos criados à imagem de Deus transforma radicalmente a forma como enxergamos a nós mesmos e o mundo ao nosso redor. Esse entendimento nos confere uma identidade única, uma dignidade inalienável e um propósito profundamente significativo. Ao contrário de meras criaturas vagando sem direção, somos portadores da própria imagem divina. Isso não apenas nos distingue das demais criações, mas também nos coloca em uma posição de responsabilidade e missão. Ao sermos feitos à imagem de Deus, somos chamados a refletir o seu caráter, agir com justiça, amor e sabedoria, e moldar o mundo ao nosso redor de acordo com os valores que ele nos confiou. Quando Deus declarou façamos o homem à nossa imagem, ele não estava apenas atribuindo um status especial ao ser humano, mas também nos convocando para um relacionamento íntimo e profundo com ele. Essa declaração é um convite à conexão direta com o Criador, uma relação que não se limita ao desejo passivo, mas que envolve uma colaboração ativa. Deus nos deu o mandato de governar e cuidar do mundo, e isso não é uma responsabilidade que deve ser tomada de forma leviana. Governação, nesse contexto, não significa dominar de forma tirânica, mas administrar com sabedoria, cuidado e compaixão, refletindo o amor que Deus tem por toda a criação. Ao entendermos nossa identidade como seres feitos à imagem de Deus, percebemos que somos chamados a ser agentes de transformação, trazendo a ordem divina para o caos do mundo. Fomos incumbidos de cultivar a terra, cuidar dos animais, das plantas e dos recursos naturais, garantindo que tudo prospere de acordo com o propósito original de Deus. Além disso, isso também se molda a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Cada ser humano carrega essa mesma imagem, o que significa que devemos tratar aos outros com respeito, dignidade e amor, independentemente de nossas diferenças. Essa imagem divina em nós também se reflete na nossa capacidade de criar, inovar e transformar o ambiente ao nosso redor. Assim como Deus é o Criador de tudo, nós também temos a capacidade de criar e modificar o mundo, seja através da arte, da ciência ou de nossas interações cotidianas. Essa criatividade não é apenas uma característica humana comum, mas uma marca do caráter divino impressa em nós. Ao criarmos algo belo, útil ou que traga benefícios aos outros, estamos refletindo o próprio Deus em nossas ações. Portanto, entender que fomos feitos à sua imagem significa considerar que nossa vida tem um propósito maior e que somos chamados a viver de maneira que honramos a Deus em tudo o que fazemos. Portanto, essa compreensão de que somos portadores da imagem divina nos inspira a viver com um senso renovador de missão. Devemos buscar refletir o caráter de Deus em nossas ações, não apenas em nossas interações com a criação, mas também em nossas relações com as pessoas ao nosso redor.
Ao vivermos de acordo com essa verdade, tornamo-nos colaboradores de Deus, participantes do seu plano de restaurar e redimir o mundo. Cada ato de amor, cada gesto de compaixão, cada esforço para cuidar da criação é uma resposta ao chamado de Deus para viver como seus representantes, espalhando sua luz e sua justiça por toda a terra. Agora que você compreende a profundidade e a riqueza do que significa ser criado à imagem de Deus, convido você a refletir ainda mais sobre o seu papel e propósito neste mundo. Essa verdade transforma nossa maneira de enxergar a nós mesmos, os outros e toda a criação. Somos chamados a viver de maneira que reflita o caráter de Deus, exercendo cuidado, sabedoria e amor em tudo o que fazemos. Cada ação nossa tem o potencial de espalhar o amor e a justiça divina no mundo, e isso é algo poderoso. Pense nisso. Você não está aqui por acaso, mas para cumprir um propósito que vai além de si mesmo. Se este conteúdo tocou seu coração, trouxe uma nova perspectiva ou ajudou você a enxergar algo importante, então não deixe de se inscrever no canal. Aqui continuamos a explorar temas profundos e reflexivos como este, para que possamos crescer juntos na compreensão do nosso papel no plano de Deus. E não esqueça, curta este vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo, compartilhe com amigos e familiares que também precisam ouvir essa mensagem, e deixe seu comentário aqui embaixo contando o que mais chamou sua atenção. Sua participação faz toda a diferença para que essa mensagem alcance mais vidas. Que Deus continue abençoando grandemente sua caminhada e nos vemos no próximo vídeo.